correm aqui como devem ser. E é verdade que, como podem perceber, está de regresso o Bruno Vilela, ele que, para todos os efeitos, vem-nos fazer aqui uma visita com muito esforço, isto depois de ter tido muito trabalho durante uma série de dias, e agora à mesma, mas não com o mesmo ritmo. Mas o Bruno que esteve, de facto, ligado à organização do Rally de Portugal, que terminou, para quem viu os holofotes da fama, à questão de horas, mas ainda há muito trabalho para ser feito. E por isso, Bruno, sem mais demoras, dou-te as boas-vindas, agradeço mais uma vez a tua simpatia, e eu ia-te perguntar, no âmbito das tuas funções, que não queres saber quais são, não será importante nesta fase, mas ia-te perguntar, porque estávamos aqui a noite toda e tu precisas descansar, se no âmbito do teu trabalho com o Jaime Santos se correu tudo bem, ou queres deixar aqui uma chamada de atenção um bocadinho leve para o teu trabalho durante este que foi o Rally de Portugal. Olá, Gonçalo, e olá a todo o auditório do 16 Válvulas. Antes de mais, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre um enorme gosto estar aqui perante todos e poder contribuir de alguma forma para o teu programa, que pela sua grandiosidade eu sinto muito pequenino por estar aqui. Queria-te agradecer imenso. Bem, o Rally de Portugal é um dos maiores eventos motorizados que temos no nosso país, se não mesmo o maior. Pelo menos é o que envolve mais pessoas, envolve muita gente, temos aqui uma série de nuances. As minhas funções no Rally de Portugal são ligadas, acima de tudo, à segurança do evento, que tenho o grande prazer de ser adjunto do Jaime Santos, que é uma entidade neste aspecto, e é sempre um prazer enorme aprender com ele todos os dias. O Rally de Portugal correu muito bem, mais uma vez. Tivemos os parabéns das principais entidades envolvidas, nomeadamente da FIA. As últimas palavras da Michelle ontem foram: é sempre um gosto estar aqui, vir a Portugal para mim é quase como se fossem umas férias, e claro que nós ficamos sempre com aquele sentimento de missão cumprida quando ouvimos isto, porque é óbvio que para isto contribuiu muita gente, contribuíram muitos fatores, contribuiu o nosso extraordinário público, que é exemplar, acima de tudo. É óbvio que temos sempre um ao outro que não concordam do modo como as coisas são feitas, mas o que é certo e verdade é que o nosso grande público já entendeu, já desfruta e está e compreende como as coisas são feitas e já entende o mecanismo disto. Voltámos a ter milhares de pessoas, voltámos a ter, como é possível num evento destes em que não tivemos problemas de maior com ninguém. Portanto, eu acho que quem está verdadeiramente de parabéns aqui é as pessoas que foram ver as especiais. Obviamente que para elas contribuíram a grande organização que nós temos, os nossos marshals, chief marshals, portanto, e toda a organização que nós temos aqui à volta, que trabalharam. Isto é um espetáculo feito para o público, portanto, e as coisas são feitas para eles. Embora as pessoas às vezes não pensem bem desta forma, mas a realidade é que isto só existe porque tem adeptos, não é por mais nada. Isto é feito para os adeptos. E os nossos adeptos deram verdadeiramente uma grande lição neste rally, pelo seu comportamento e pelo modo como as coisas decorreram, que fechamos com chave de ouro. Foi um sucesso. E fico muito contente, e são boas notícias essas que me dás de ter tudo corrido bem, porque já se sabia que desta dimensão poderia, a mínima coisa correr mal seria o suficiente para se aparecer como abertura de telejornais e notícias que habitualmente só ligam quando acontece algo que não está certo. Por isso fico muito contente que não tenhamos sido, neste caso, ou o Rally de Portugal não tenha sido, vamos dizer, a notícia de abertura em telejornal. Infelizmente, queríamos o devido destaque, não aconteceu, embora se possa aqui destacar, no caso, o trabalho da Sport TV e também da RTP, porque não, que fizeram também um bom trabalho de cobertura e, portanto, dou-vos os parabéns a vocês, que são quem está por trás deste espetáculo. Muito bem, Bruno, fico contente, é um bom início de conversa. Vamos continuar com a senda destas boas motivações e destes bons assuntos para falarmos agora da tua aventura como navegador do Pedro Silva, neste caso concreto também no campeonato das duas rodas. E eu ia-te perguntar, porque tivemos a ocasião de passarmos ao lado um do outro, mas deu para ver o teu trabalho a mudar uma das rodas do carro em Portimão, na altura no Rally Casinos do Algarve. Eu pergunto como é que está a correr esta temporada ao lado do Pedro, que também ele está a fazer uma boa temporada este ano. Como é que estão a correr as coisas? Já que tu não só estás do lado de fora, mas do lado por dentro também estás a saber como é que são as coisas do lado de dentro. Sim, o desporto automóvel é uma paixão muito grande desde sempre, e obviamente que ter a oportunidade de vivenciar as coisas dos dois lados contribui para uma experiência
para os dois lados, portanto, está sempre a beber de um lado e do outro, e isto realmente é muito bom. Tenho várias sortes na vida. A primeira grande sorte que eu tenho na vida é ter um piloto como o Pedro, que temos uma simbiose muito engraçada, que as coisas funcionam muito bem entre nós, lutamos pelo mesmo, temos os mesmos objetivos. Temporada esta de 2023 começa sempre numa parte difícil. O Pedro é um piloto de asfalto, sempre foi, a experiência dele em terra é muito diminuta. Começámos com uma diferença para os nossos principais adversários muito grande, foi reduzindo. No último Rally da Amarante, essa diferença já foi muito menor. É óbvio que são precisos quilómetros, são precisos aprender, mas o Pedro é um piloto diferente de março a abril, portanto, quando as coisas começaram. Não fizemos o Rally de Portugal, eu estou noutras funções também, não foi estava uma... lá o vosso carro Estava lá o nosso carro, é verdade. Foi uma das saudades de fazer quando ias lá ver o carro. Em exposição na Spanor, fui lá várias vezes, das várias pessoas que iam ter à Spanor comigo, era o meu ponto de encontro, dizia, pá, entras na Spanor, quando vires o meu carro, eu vou lá, já lá vou ter contigo. Portanto, e era o meu ponto de encontro, o que é sempre ótimo, porque nós, acima de tudo, temos um projeto de comunicação e a ideia é divulgar os nossos parceiros e ter a oportunidade de termos o nosso carro na Spanor. Claro que também foi devido a um parceiro grande que nós temos, que é o ACP, que nos proporcionou essa oportunidade de termos o nosso carro ali em exposição, onde quero desde já agradecer a eles esta oportunidade, aproveitar a grande visibilidade que tem o Rally de Portugal e podermos estar ali, por nós é um motivo de grande orgulho. O Pedro esteve lá também como embaixador dos nossos parceiros, esteve algum tempo na Spanor, também para poder acompanhar os adeptos. Portanto, foi um gosto tremendo. Relativamente ao nosso campeonato, temos uma sorte muito grande. Nós temos o Campeonato de Portugal Duas Rodas Motorizes. Para mim, é um dos melhores campeonatos que temos atualmente, um campeonato muito forte, é um campeonato onde temos dos melhores pilotos a nível nacional. Acima de tudo, vivemos de um espírito muito grande, somos todos imensamente competitivos. O meu único objetivo é vencê-los a todos, é esse o principal objetivo. Mas fico triste, e sei que eles também ficam, quando algo corre menos bem, e acho que esse é o principal espírito do nosso campeonato. Ou seja, nós somos adversários, é verdade, mas acima de tudo temos ali uma amizade e um carinho por todos. Temos as nossas divergências, acontecem, obviamente, que elas vão acontecendo, temos a capacidade de as conseguir resolver. E ralhamos agora, mas a seguir damos um abraço porque temos essa coisa. Portanto, pá, temos a oportunidade, e eu estou a viver isto, de ter a oportunidade de estar num campeonato, pá, fantástico, com pessoas fantásticas, com pilotos, pá, muito bons, o que fazem com que puxem por nós e que nós tentamos sempre mais e melhor e queremos sempre evoluir e queremos chegar ao nível deles e vamos como exemplos e pedimos conselhos, a dizer, pá, como é que fazes ali, o que é que isto faz? E eles dizem-nos, e isto é fantástico, quando estamos neste ambiente e estamos aqui, é realmente fantástico o facto de nos ajudarmos uns aos outros, porque nós queremos ganhar mesmo é da partida à tomada de tempo e depois daí no meio conseguimos ter aqui uma amizade e à noite vamos todos confraternizar um pouco e é fantástico, está a ser uma experiência muito boa e queria deixar aqui um abraço a todos os meus adversários, eles sabem que só não os ganho se não puder e eles fazem o mesmo, portanto, mas acima de tudo somos amigos e isso é muito importante. Uma experiência enriquecedora, não tem qualquer tipo de dúvida, principalmente para quem tem estas funções também do lado de fora perceber e do lado de dentro ver o ambiente e daquilo que se pode ter. Muito bem, vamos para o pormenor final, porque estamos na altura de descansar. Quando olhamos para o Rally de Portugal dizemos que começou na quinta-feira passada e acabou no domingo, mas já havia semanas anteriores com muito trabalho. Ainda não acabou. Exatamente, ainda agora vamos ter mais alguns dias para desmontar tudo e ficar tudo pronto e começar a preparar o Rally de Portugal 2024, que já está assegurado no calendário. Vamos voltar a ter estes grandes nomes, vamos voltar a ter o Rally de Portugal, o maior espetáculo do mundo, podemos dizer, depois da Fórmula 1, vamos chamar assim, estará de regresso no próximo ano. Mas tínhamos que terminar Começámos já hoje a preparar o Rally de Portugal 2024, portanto... Já imaginava.
Estou em Miranda do Corvo hoje, atualmente, já passámos nos troços todos a ver como é que se tinham degradado, como é que não estavam, portanto, com o Jaime, é sempre um trabalho que fazemos sempre de segunda e terça-feira após o rally, portanto, em que fazemos uma avaliação de todos os troços, e já vimos a trabalhar em 2024, já com algumas coisas que temos que alinhavar, alguns pormenores que temos que evoluir, algumas coisas que correram menos bem que vamos ter que refazer, outras que correram espetacularmente bem, que temos que as evoluir tão bem e temos que andar. Portanto, o Rally Portugal, um evento destes começa sempre... Sim, é sempre... Muito bem. Bruno, então vamos para a parte final também, como tínhamos combinado. Quando da última vez que estiveste aqui no 16, vinhas a lançar aqui um desafio também na tua própria carreira, na tua própria vida, que era ser diretor de uma prova, no caso, uma prova também fora de Portugal, como se fosse Portugal, mas para todos os efeitos há ali um fuso horário que muda e muita coisa que muda quando se passa a fronteira para o lado de Badajoz. Tiveste então à frente como diretor da prova, neste caso da Baja da Extremadura, que este ano fazia a sua estreia e fez a sua estreia a participar no Campeonato de Portugal de todo o terreno. Entretanto, passados um mês e qualquer coisa, as coisas ainda, o pó, vamos dizer assim, o pó ainda não assentou. Exatamente, o pó não assentou e, portanto, ainda há muito para falar desta prova. E eu trago-te aqui, no fundo, para ouvirmos, porque ouve-se falar muitos zooms, ouve-se falar muitos comunicados, vem muito cá para fora, mas diretamente ligado à organização, ainda não tínhamos tido a ocasião aqui no 16 Válvulas de falar com alguém. E o desafio, para todos os efeitos, Bruno, é que nos explicasses, primeiro que tudo, como é que foi o teu trabalho, porque não falávamos depois disso, ver se o teu trabalho foi difícil ou não, e depois explicar-nos como é que estão as coisas, porquê e como é que estão, neste caso, as situações relacionadas com a classificação. Mas talvez começar pelo teu trabalho e perguntar, foi fácil? Tiveste algumas dificuldades que não contavas quando assumiste a direção de prova? Nós, quando gerimos pessoas e quando gerimos uma equipa grande, obviamente que passamos sempre por mais ou menos de dificuldades. Eu acho que a prova se consegue resumir em dois momentos chave e dois momentos cruciais. A primeira é a parte da organização pura e dura da prova, portanto a capacidade da comissão organizadora em colocar uma prova no terreno e as coisas seguiram por aí. Falando dessa primeira parte, as coisas correram muito bem, tivemos uma capacidade de reação muito boa, posso dizer-vos, normalmente o tempo de reação para evacuação de pilotos, tivemos algumas incidências, tivemos ali, foi em termos de tempo, tivemos ao nível do melhor que se faz no mundo, portanto as coisas foram por aí, mas acima de tudo daquilo que correu bem, importa falar daquilo que correu mal. O que correu mal aqui foi mesmo a nossa equipa de cronometragem, que é uma equipa que é contratada, é extra organização, neste caso em particular... Imposta pela Federação Espanhola, como se ouviu dizer, ou não? Nós, quando falamos imposta, é quase como nós, em Portugal, todas as organizações de todo o terreno, a cronometragem é feita pela ANU, neste caso em particular. Ok. Em Espanha é esta empresa que faz. Portanto, é um acordo que existe e o serviço é igual para todos. Pensamos nós, e vou dizer isto com toda a frontalidade, porque já o transmiti aos responsáveis desta empresa, que é a Fotomotor, eles não se prepararam devidamente para um evento desta grandeza e as coisas não correram bem. Em Espanha, não só vem equipa de cronometragem, portanto, como vêm os controladores, portanto, vem tudo no mesmo pacote. Não veio tão bem o GPS, porque o GPS que eles têm, nós depois de termos trabalhado com ele, vimos que não cumpria com aquilo que são as normativas internacionais, daí depois de uma grande força e de uma grande pressão, lá conseguimos que o equipamento utilizado fosse o Stella, felizmente. Deu-nos aqui algumas garantias. Chegámos ao final e simplesmente não tínhamos classificações. É uma coisa que transcende a organização. Mas deixa-me interromper de vez em quando, só para eu perceber. Mas no decorrer da prova, vocês foram-se apercebendo disso ou só no final é que se aperceberam? Isto é, haviam tempos intermédios, mas que não estavam a ser, vamos dizer, guardados como backup. Ok. Existiam tempos intermédios, existia uma série de coisas. Obviamente, quando nós chegamos ao final da prova,
sempre foram aparecendo alguns tempos, sempre as coisas foram aparecendo. Os primeiros tempos que aparecem são os do prólogo, e os do prólogo estava tudo bem. Mesmo depois do trabalho que foi feito, verificámos que estavam todos corretos. A seguir, os tempos que aparecem a seguir são os intermédios, que são meramente oficiosos, portanto, o tempo que nos interessa verdadeiramente são os tempos finais da primeira etapa. A primeira etapa contempla também o prólogo, que é no sábado à noite. Esses tempos já demoraram algum tempo a sair, de tal forma que foram publicados, já não sei dizer a que horas, mas 2, 3 da manhã, foi quando foram publicados esses tempos. No domingo, quando vamos para publicar a classificação final oficiosa, neste caso em particular, fomos adiante que não estavam prontos, saindo os tais comunicados que ainda não estavam, adiámos mais uma vez, ainda não estavam, eram umas 8 da noite, mais ou menos, e o responsável pela empresa diz: eu não consigo dar isto. E foi nessa altura que, efetivamente, conseguimos perceber que algo estava mal, lançamos o comunicado, então, a dizer que as classificações iriam sair. Obviamente, quando acontece um problema destes, acabamos por ir analisar as coisas de forma mais fina e acabamos por perceber que havia ali alguns problemas, em que as coisas tiveram que ser verdadeiramente revistas. Comunicámos com a FIA, tivemos algumas reuniões com a FIA, logo imediatamente no dia a seguir, para podermos ter ali umas classificações. Posso-vos dizer que uma das coisas que nos foi dita pela FIA, quem estava nessa reunião foi o Jarome, perguntou se íamos ter classificações, e eu disse que não iríamos ter, porque algo ali não batia certo e que não confiava nos resultados, e aquilo é uma coisa que é responsabilidade minha, portanto, eu não iria estar. E ele disse que iria ser a primeira vez que uma prova FIA que o diretor se recusava a assinar as classificações. Eu não sei se isso é bom ou se é mau, e disse exatamente isso. Bem, não sei se é bom ou se é mau fazer história de uma forma destas, ser o primeiro diretor de sempre a não assinar umas classificações oficiosas, mas é o que temos, não confio, portanto, não assino cheques em branco, portanto, e as coisas são como são. E sempre um peso em cima dos teus ombros, não há um colégio desportivo que tenha essa responsabilidade de ser dividido, em que tu tens uma preocupação, mas depois há uma pessoa encarregue só para as cronometragens, outra pessoa para os controles. Nós temos que perceber aqui uma coisa muito clara, que é o que é que a regulamentação nos diz. Isto é um serviço que é contratado, está tudo muito bem, mas as classificações no final têm uma assinatura, e essa assinatura diz the clerk of the course. Portanto, e ali não temos dúvidas, é o diretor de prova que é o responsável por aquilo. Tenha sido ele a fazer, não tenha sido ele a fazer. Já fui diretor de prova muita vez e obviamente que muitas das vezes nós confiamos no que está do lado de lá e obviamente que não vamos estar durante 3 horas a verificar tudo o que está ali. Portanto, quando muito conferimos se as penalidades foram todas aplicadas, se estão lá as penalizações todas, conferimos se temos algum controle horário que está certo ou não. Portanto, isto é o que nós conferimos. Não vamos conferir tempos, isso é uma coisa que nós confiamos inteiramente na cronometragem, porque todas elas, nós aqui tivemos que ir a analisar as várias diferenças e tivemos que ver, tivemos o auxílio também dos GPS da ANU para podermos confrontar com uma margem, com uma tolerância ali para verificarmos se as coisas estavam certas ou não, e claro, no final acabou por sair, temos uma classificação que foi assinada, neste momento já é definitiva, portanto, essa classificação já é definitiva do evento FIA, confio a 200% em tudo o que lá está, reporta a realidade dos factos e a verdade desportiva. Agora, foram uns milhares de dados que tiveram que ser analisados, tiveram que ser confrontados, tiveram que ser vistos um confrontando o outro para que tudo batesse certo, porque se há coisa que nós não podemos nunca descurar é aquilo que é a verdade no desporto automóvel, e se o futebol tem golos, nós temos tempos, portanto, e se não confiamos nos tempos, não vale a pena e não estamos aqui a fazer rigorosamente nada. Acima de tudo, o que fica é a capacidade que houve aqui de reagir a uma adversidade destas. Posso-vos dizer que a Real Federação, esta empresa, nunca mais voltou a fazer cronometragens em Espanha, foi-lhe retirada a homologação, portanto, neste momento é outra empresa que está a fazer isto. Esta empresa fazia todos os campeonatos em Espanha, desde ralis, todo o terreno, regularidades, portanto, fazia tudo. Neste momento já não faz.
portanto, são problemas que surgem, são problemas grandes, obviamente que sim. Acima de tudo, acho que tivemos essa capacidade. Mas em relação à classificação, e que tu me disse, pronto, acabou por aparecer essa mesma classificação depois, devido a algumas penalizações, teria sido objeto de recurso de algumas equipas. Isso aconteceu e por isso neste momento ainda existe pendente alguma situação ou já se ultrapassou tudo, está tudo esclarecido, as penalizações que havia? Vamos separar isto em 3 momentos. Ou seja, nós aqui tínhamos um evento nacional, que era um evento que tinha um colégio da Real Federação e tinha um diretor de prova da Real Federação, portanto, que alguns pilotos portugueses corriam lá, portanto, neste evento nacional. Tínhamos o evento FIA, que tinha um colégio FIA e que tinha outro diretor de prova, portanto, da parte FIA, e destes 2 eventos iria sair uma classificação para o Campeonato de Portugal. E isto sempre foi assim. Sempre foi assim que as coisas foram definidas. Neste momento existe classificação para o Campeonato de Espanha, existe já uma classificação oficial do Campeonato de Espanha, existe uma classificação oficial do Campeonato FIA, do Campeonato Português. Quando foi lançada essa mesma classificação, houve uma reclamação, portanto, houve um piloto que interpôs uma reclamação e pagou a respectiva taxa, foi emitido o comunicado nesse sentido, e neste momento ainda não temos uma classificação oficial do Campeonato de Portugal. Sei que vai sair esta semana, portanto, e quando sair vai decorrer os trâmites legais, mas isso já é algo que está no poder dos comissários desportivos, portanto, já é que as reclamações já não é da parte da prova e da sua direção de prova, portanto, já são os comissários desportivos que têm essa parte, e é o que está a ser tratado atualmente, mas durante esta semana vai-se ficar resolvida a classificação do campeonato de Portugal de todo o terreno, que era a única que faltava, que era uma extrapolação entre os 2 eventos. Em relação às penalizações, portanto, já se tornam públicas e, portanto, apenas a contestação de uma equipa ou de um piloto pode fazer mexer ainda muita coisa, pode levar a que depois se corrigirem a dele, haverem outros que contestam, ou qual é a tua percepção em relação a esta mesma reclamação que falas? Isso é uma questão, especificamente... É uma questão regulamentar. Tudo o que eu vou responder é o que está escrito nos regulamentos, portanto, e é isso que vai acontecer. Houve uma classificação final oficiosa, houve um piloto que apresentou uma reclamação essa que vai dar origem a uma decisão do Colégio Comissário Desportivos, portanto, tudo o que essa reclamação tinha fundado, portanto, nessa decisão vai lá estar, portanto, é uma competência do Colégio que será tornada pública, não é? Porque é uma decisão do colégio, portanto, não vos vou adiantar grandes pormenores, porque é um órgão que está acima da direção de prova, portanto, isso será ele. Uma coisa é certa, todas as decisões têm o descritivo de tudo aquilo que está, portanto, ele reclamou sobre a classificação final oficiosa e só depois desta reclamação ser analisada e dar origem a uma decisão é que depois será publicada a classificação final oficial. Mas ainda existe mais uma possibilidade de recurso, isto é um desporto extremamente democrático, felizmente que isso acontece, o piloto poderá não estar de acordo e poderá ainda apelar desta mesma decisão, portanto, e aí continuamos ainda com uma classificação final oficial suspensa, não é? Até o Tribunal de Apelação decidir sobre isso, portanto, existe aqui mais um recurso, mas isto é como é, portanto, já mesmo na nossa sociedade civil é exatamente da mesma forma, portanto, nós podemos ir à primeira relação, à segunda relação, ainda podemos ir ao Constitucional, portanto, e aqui é exatamente a mesma coisa, portanto, há mais possibilidades de recurso, estamos aqui numa primeira instância, por assim dizer, que é o colégio, mas poderá ir mais por aí acima, mas isso não sei responder se irá acontecer ou não. Bruno, e após a prova e depois de toda infelizmente, estas questões que estão aqui, falaste e explicaste aqui muito bem, estou plenamente esclarecido, pergunto-te se consegues perceber consequências de futuro para esta base da extremadura. Era uma aposta forte da parte espanhola, era uma aposta forte da própria Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Vi, porque estiveram ao meu lado num dos troços, o representante neste caso, para os autos, vamos chamar assim, da FAC, e o representante da Federação de Motociclismo estiveram ao meu lado. O que é que eles te fizeram passar de opinião sobre o futuro? O que é que isto pode trazer de consequências para o futuro?
O futuro, em primeira instância, eu acho que todas as entidades que estão aqui perceberam claramente que isto é um assunto que transcende a organização da prova em si. Portanto, isto é um serviço que é contratado, e reparem, ainda agora na Baja TT do Norte houve problemas também com o sistema. Os sistemas não são infalíveis, portanto, os problemas acontecem e as coisas têm que ser resolvidas. Agora, é culpa da organização aquilo que aconteceu? Obviamente que não. São coisas que simplesmente acontecem. Portanto, e foi exatamente isso que eles acabaram também por perceber. Hoje houve uma reunião da Comissão de Cross Country da FIA, onde foi abordado o tema da Baja Extremadura. Portanto, vamos saber o que é que vem dessa mesma reunião brevemente. Portanto, irão sair tudo o que foi lá decidido irá sair para cá. Eu sei que a reunião era hoje, o clássico foi discutido. Eu não tenho assento, portanto não faço a mínima ideia do que é que foi discutido, mas iremos saber brevemente, obviamente, o que é que irá sair de lá. Posso dizer aquilo que é a minha expectativa, e dentro daquilo que é a minha expectativa, eu acho que nós temos que perceber uma coisa muito claramente, e temos que conhecer a realidade do cross-country para além do nosso retângulo à beira-mar plantado. E temos que olhar para isto para um campeonato europeu. Nós em Portugal temos uma sorte tremenda e uma sorte muito grande. Nós temos das melhores organizações do mundo, nós temos dos melhores pilotos do mundo, temos dos melhores parques automóveis do mundo. Obviamente que isto coloca-nos num nível que nós estamos ali. E quando algo acontece abaixo disto, temos tendência a desvalorizar tudo aquilo que está e a depreciar tudo aquilo que está. Olhando por aí fora, isto não querendo tabular muito bem as coisas, mas a prova de Espanha, nós espremida ao ponto, eu ouvi alguns comentários como, por exemplo, que a fitagem da prova era muito má. Não sei como é que alguém faz um comentário deste quando a prova não era fitada sequer, era de roadbook, só puro e duro, portanto nem era boa nem era má, não tinha sequer fitagem, portanto tinha fecho de caminhos. Portanto, nós temos, quando fazemos uma prova, temos que perceber onde é que estamos. Portanto, nós não podemos ir fazer um Dakar e esperar que um Dakar seja organizado da mesma forma num campeonato em Portugal. Exatamente como uma prova em Espanha também não pode ser organizada da mesma forma, porque não é. As regras são outras. E nós é que temos que perceber quais são essas regras. Posso-vos garantir que em termos organizativos, em termos de segurança, em termos de muitas coisas que aconteceram na prova, a prova, no cômito geral, correu muito bem. Houve uma série de coisas que correram bem. Agora, há coisas que correram menos bem, claro que sim. Não há organizações perfeitas, isso é uma coisa que não existe. Mesmo estando ao nível dos melhores do mundo, isso não existe. Há organizações melhores que outras, claro que sim, indiscutivelmente. Claro que existem. Agora, na nossa expectativa, e a expectativa que há é que a prova vai continuar no Campeonato da Europa de cross-country, que é esse o principal objetivo. Se irá continuar no Campeonato de Portugal ou não sei responder. Isso é uma decisão que cabe à FPAC, e obviamente que caberá à FPAC não existindo organizadores portugueses, porque havendo organizadores portugueses não faz sentido haver uma prova em Espanha. Portanto, isto é mesmo assim, a realidade é esta, é um Campeonato de Portugal. O Campeonato de Portugal, não tendo um organizador em Portugal, ok, vamos fazer uma prova aqui ao lado e que acaba por completar o nosso campeonato. Havendo organizadores em Portugal, não faz sentido a prova estar lá. Para isso existem os troféus, existem uma série de coisas, e esta é a realidade dos factos. As coisas são assim, portanto não há aqui ilusões naquilo que possa ser. Portanto, embora isso seja uma decisão que cabe à FPAC e cabe às entidades. Obviamente, na expectativa que se tem, sabemos que juntar um campeonato da Europa de cross-country, juntar um campeonato de Espanha e um campeonato de Portugal, torna uma prova com uma grandiosidade muito grande, e nós todos, claro que gostamos de organizar provas grandes e gostamos de estar no palco das maiores organizações, e isso tudo se fará para que a prova volte e para que a prova esteja novamente no campeonato. Não podemos esquecer também nunca que esta foi a 7ª edição da prova. Se formos comparar o que a prova evoluiu em 7 anos, quer dizer, todos os anos há uma evolução muito grande. Isto é como as empresas, quando começam pequenas, nós estamos sempre a crescer 50%, 60%, 70% ao ano. Depois vamos chegar a uma altura que a empresa, se crescer 5%, já é uma coisa fantástica, que já estamos num ponto, não é, em que as coisas... Aqui estamos exatamente igual, nós estamos a crescer muito de um ano para o outro.
Portanto, e é isto que nós temos que perceber. Estamos a evoluir. Claro que sim, e é isso que se pretende, é ver sempre a evolução no bom caminho, neste caso para a defesa dos interesses do terreno. No caso, perguntava, para terminarmos, em relação à escuderia de Castelo Branco, que naturalmente vai ter a responsabilidade, mais uma vez, de organizar a Baja do Oeste. Pergunto só, de forma ligeira, porque estás ligado também a esse mesmo processo, tudo pronto, está tudo a decorrer dentro do normal, há alguma questão? Bem, eu neste momento já não faço parte da direção da escuderia. Portanto, não estou muito bem dentro do processo. Mas a nível de assessorar o processo? O que posso adiantar de certeza absoluta é que as pessoas que estão na escuderia, e não estou dentro do processo, mas tenho a certeza absoluta de que as coisas estão a rolar conforme é o normal para um clube com a grandeza que a escuderia tem e com o empenho que a escuderia coloca sempre nos seus eventos. Portanto, tenho a certeza que as coisas estão a ser ultimadas como sempre e que estão a dar o seu melhor de certeza absoluta. Portanto, tenho a certeza que a Baja do Oeste vai ser mais um grande evento e vai ter a grandiosidade com que a escuderia sempre habituou e o saber receber os pilotos. Portanto, a escuderia vai fazer 59 anos daqui a 6 dias, portanto, e 59 anos. Já é uma instituição com uma grandiosidade muito grande, portanto, como digo, não estou envolvido dentro do processo, mas digo com certeza absoluta que a equipa da escuderia, de certeza que está a fazer aquilo que faz melhor, que será organizar mais uma grande Baja. E há mais uma certeza também da minha parte, com quase sexagenário, com tudo aquilo que tem feito, é mais uma garantia de futuro. Muito bem, Bruno Vilela, agora sim vou-te deixar descansar, agradeço a oportunidade. Obrigado. Tínhamos de facto estes 3 temas para falarmos, era muito importante falarmos dos rallies lá de fora, rallies lá de dentro, e também, claro, de tudo aquilo que se passou e que, se percebemos, finalmente o pó vai calmar e vamos ter então classificação final a ver, como tu dizes e muito bem, da Baja da Extremadura, mas agradeço a tua disponibilidade e dou-te os parabéns por aquele teu trabalho magnífico que tens feito e vamos com certeza ter a ocasião de voltar a falar. Para já, um abraço, Bruno, bom descanso. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todo o auditório. Obrigado a todos. É um gosto imenso estar aqui. Portugal 2024. Está a trabalhar nele. Vamos lá. Exatamente. Um abraço e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.